A Secretaria da Fazenda passou a identificar aquelas empresas que estavam comprando tecidos fora do estado do Ceará e, ao mesmo tempo, não pagavam a substituição tributária quando essa mercadoria entrava na fronteira do estado. Ou seja, a substituição tributária, ela é o ICMS pago antes da venda para que todas as empresas que atuam nesse segmento, em vez de umas pagarem e outras não, a substituição tributária assegura a igualdade de competição entre todas essas empresas. Essas 16 ou 17 empresas, elas conseguiam liminar de primeiro grau, no âmbito da Vara da Fazenda Pública, para não pagar o ICMS na entrada, dizendo que era para pagar na saída. Como esses sócios eram laranjas, eles nem pagavam na entrada e nem pagavam na saída. Porque quando a Fazenda chegava para fazer a autuação dessas empresas, como os sócios não têm bens para responderem sobre isso, isso ficava praticamente inócuo e essas empresas estavam, portanto, abastecendo as vendas tanto da Zé Avelino quanto do Beco da Poeira. Nos últimos 14 meses, identificamos dessas empresas um faturamento da ordem de 1 bilhão e 12 milhões de reais, o que significa um não recolhimento do ICMS da ordem de 100 milhões de reais. Se nós multiplicarmos por 5 anos, que é o período que o fisco pode buscar esses valores, nós estamos falando, portanto, de um faturamento de 5 bilhões de reais. É uma dimensão muito extraordinária que essa operação do fisco. E agora consubstanciada com a decisão judicial de determinar a abertura de inquérito policial para saber quem são as pessoas que estão por trás dessas 16 ou 17 empresas, na realidade nós vamos estancar esse processo que eu diria ilegal de venda de notas, porque essas empresas não existem, e sobretudo vai voltar a fortalecer a indústria de confecção do Estado, que emprega muitas pessoas, que recolhem ICMS e que ajudam o Ceará a crescer. Os cabeças dessas empresas já estão pré-identificados pelo setor de inteligência da Secretaria da Fazenda. Esses dados estão repassados para a Polícia Civil, que através dessa investigação policial, ele vai poder confirmar, chegar até essas pessoas e aí responsabilizar e prender criminalmente pela lesão que causou ao Estado, ao segmento. O Estado perdeu muita competitividade em relação aos demais estados brasileiros, como consequência dessa concorrência desleal que essas empresas estavam sofrendo aqui no estado do Ceará. Nosso desejo, portanto, é corrigir essa distorção, fazer com que a indústria de confecção volte a crescer no estado do Ceará, gerar mais empregos em toda a economia cearense e, consequentemente, o Estado poder, ao longo desses próximos 12 meses, ser muito mais veloz na abertura de novos negócios. Depois que os juízes de primeiro grau começaram a cassar as liminares e também o segundo grau, os desembargadores, começaram também a cassar essas liminares, nós tivemos algumas decisões no Tribunal de Justiça que não só cassou a liminar, mas determinou a abertura de inquérito policial. Somente a partir desse momento foi que esses recados na central telefônica da Secretaria da Fazenda começaram a acontecer, afirmando e pedindo para esses recados chegar até a mim, de que eu já tinha ido longe demais na apuração com essa investigação.